Tudo bom, gente? Tranquilo? Continuamos a conversa sobre genética, mais especificamente hoje conversando sobre genética do sexo, né? Como é que acontece a determinação genética do sexo nas várias espécies de seres vivos. Por exemplo, né? Certa vez nós comentamos com vocês que lá em humanos, e quem quiser lembrar mais detalhes sobre isso, dá uma olhada nas aulas sobre sistemas reprodutores humanos, né? Que a gente já tem gravado lá antes com vocês. Em humanos, a brincadeira é muito simples, né? Quem apresenta cromossomo Y, apresenta um gene chamado de SRY para região determinante do sexo no cromossomo Y. Esse gene, moçada, faz com que você desenvolva uma substância chamada de antígeno HY, e o antígeno HY faz com que você, então, desenvolva testículos, né? E aí, então, claro, você será do sexo masculino. Se, por outro lado, você não tem cromossomo Y, você não tem o gene SRY, isso quer dizer que você não tem o antígeno HY, então você, ao invés de testículos, desenvolve ovários e será do sexo feminino. Tanto é, né, gente, que para nós humanos, não é ser XY ou ser XX. É bem mais simples. Se você tem Y, você será do sexo masculino. Se você não tem Y, você será do sexo feminino. Daí, dentro de indivíduos do sexo masculino, inclui indivíduos XY e algumas situações incomuns, né? É o caso lá de indivíduos supermacho, de indivíduos Klinefelter, que nem eu falei certa vez, eu repito, hein? Isso aqui não quer dizer hermafrodita, né? Quem tem cromossomo Y vai ser do sexo masculino, vai ter testículos. Apesar do amigo Klinefelter ter alguns problemas relacionados ao desenvolvimento do aparelho reprodutor, porque ele tem esse cromossomo X extra. No caso, gente, quem não tem Y, XX, XXX, super fêmea, X0, indivíduos com síndrome de Turner, todos eles serão do sexo feminino. Entretanto, né, moçada, não existem somente esses casos, né, na natureza. Existem, na verdade, vários e vários processos, vários e vários métodos de determinação do sexo. Eu queria lembrar para vocês de alguns deles. Número 1 é o caso lá do sistema XY de determinação do sexo. Exatamente, moçada. O que acontece na gente em relação ao sistema XY de determinação do sexo? Quem é XY vai ser do sexo masculino, quem é XX vai ser do sexo feminino. Isso acontece, por exemplo, em moscas, né? Tanto é que esse sistema, às vezes, é chamado de sistema drosófila, que ele é encontrado lá num bichinho chamado moscas das frutas. A mosca da fruta é uma das principais ferramentas de estudo de genética, né? A mosca da fruta, né, do gênero Drosophila, né, Drosophila, e moscas, e claro, em humanos, né? Lembrando, volto a dizer, que no homem não é simplesmente XY, XX, né? No homem teve Y, sexo masculino, não teve Y, sexo feminino. Daí, aquelas variações devido a anomalias cromossômicas. Bom, de modo geral, sistema XY, né? O normal é XY é homem, XX ele vai ser mulher, sexo masculino, sexo feminino. Sendo que, pessoas, uma vez que você trabalhe com isso aqui, eu posso argumentar que indivíduos do sexo masculino, eles são heterogaméticos. Ora, o que eu estou colocando desse jeito? Hétero, diferente, gameta, gameta. Porque quando o homem vai fazer meiose, ele tem os cromossomos XY, ele pode produzir espermatozoides com cromossomo X ou espermatozoides com cromossomo Y. Daí, hétero, gameta, gametas diferentes X e Y. Sexo feminino, eu vou dizer que ele é homogamético, né? Faz sentido, porque uma vez que o indivíduo ele é XX, ora, moçada, na meiose só vai produzir óvulos X. O que quer dizer nesse caso? Que os óvulos são iguais. Homo igual gameta, gameta, gametas iguais. Extremamente importante, quem é que escolhe o sexo dos filhos? Sempre é o pai, nunca é a mãe.
Por quê? Ah, porque a mãe só pode mandar X. Uma vez que a mãe só pode mandar X, a mãe manda em tudo, né? Só não manda nessa parte. Porque aí agora vai depender do pai, né? Se o pai mandar o X, XX vai nascer a menina. A mãe vai mandar X, obrigatoriamente. Se o pai mandar o Y, vai nascer um menino. Ou seja, quem vai definir o sexo dos filhos sempre é o pai, nunca a mãe. A mãe só pode mandar óvulos com cromossomo X, então a mãe sempre manda cromossomo X, é o pai que escolhe. Se ele mandar espermatozoide X, nasce menina. Se mandar espermatozoide Y, nasce menino. E eu posso, inclusive, generalizar. Na verdade, moçada, o que acontece é que é o sexo heterogamético, o cara, moçada, que fabrica gametas diferentes, que sempre determina o sexo da prole. Sempre determina o sexo dos filhotes. Então, sempre é um indivíduo heterogamético que vai determinar o sexo dos filhos. No caso, gente, da espécie humana, é o pai XY, a mãe XX não. Existem, moçada, outros sistemas, além desses. Essa história do sexo heterogamético, determinar o sexo da prole, extremamente importante. Mas existem, moçada, outras situações na natureza. Você tem, por exemplo, o sistema X0, Protenor. Ah, esquece o nome esquisitão. O sistema X0, moçada, ele trabalha da seguinte maneira, né? Você tem lá que indivíduos do sexo masculino só tem um cromossomo X, indivíduos do sexo feminino apresentam 2 cromossomos X. Ah, a propósito, né? É diferente do que acontece em humanos, né? Em humanos, quem é X0, em humanos, quem é X0 não tem cromossomo Y, é do sexo feminino, né? Mas nesse sistema aqui, o X0, ele é do sexo masculino. Ah, isso aqui acontece, gente, alguns tipos de insetos, como, por exemplo, besouros e gafanhotos, e etc e tal. Ah, a propósito, né? O indivíduo X0, ele vai ser heterogamético. Olha como ele é o heterogamético. Ele pode fabricar espermatozoides de 2 tipos, com cromossomo X ou sem cromossomo sexual. Pelo amor de Deus. Quando eu falo que o cara é X0, que ele fabrica espermatozoide X, espermatozoide 0, espermatozoide 0 não é um espermatozoide que não tem nenhum cromossomo. Claro que ele tem cromossomos, mas ele não tem nenhum cromossomo sexual. Lembra, moçada, que você tem lá cromossomos somáticos, né? Também chamados de autossomos, que são aqueles que não determinam o sexo, que não tem relação com a determinação do sexo. E você tem lá os cromossomos sexuais, ou alossomos, que são os que determinam o sexo. No caso, gente, lá da espécie humana, em relação ao homem, é assim, né? Cromossomos sexuais, alossomos, é o par de número 23. Enquanto que todos os outros cromossomos, do par de número 1 ao par de número 22, eles são cromossomos somáticos ou autossomos. Daí, quando eu falo que o cara é X0, que ele fabrica espermatozoides X, espermatozoides 0, espermatozoide 0 não quer dizer que não tenha cromossomos. Ele não tem cromossomo sexual, mas ele tem os cromossomos somáticos, normalmente. Tem esse espermatozoide 0 que eu estou descrevendo aqui. Vou repetir mais uma vez. Não é que ele não tem cromossomo nenhum. Ele não tem cromossomo sexual, mas cromossomos somáticos ele tem. Ah, a fêmea, ela é homogamética, né? Afinal de contas, ela só vai produzir óvulos X. No caso, gente, do gafanhoto, no caso do besouro, quem escolhe o sexo dos filhos? O pai, né? Porque o pai pode mandar X ou 0, a mãe só pode mandar X. Então, sempre é o heterogamético que escolhe o sexo da prole, que determina o sexo dos filhotes. Nós temos pessoas lá, o sistema ZW de determinação do sexo, também chamado Abraxas. De novo, esquece lá os nomes esquisitões. No sistema ZW, gente, no sistema Abraxas, a gente tem que indivíduos que são ZZ são indivíduos do sexo masculino. Notem que nesse caso,
Os indivíduos do sexo masculino é que são homogaméticos. Então, quando o cara tem 2 cromossomos sexuais iguais, homogamético. E quando o cara ele é ZW, ele vai ser do sexo feminino. Notem bem que quando você tem 2 cromossomos sexuais diferentes, você vai ser do sexo feminino. A fêmea agora é o sexo heterogamético. Isso aqui, moçada, é o que acontece em borboletas, em mariposas, em aves, na maioria dos répteis, dos anfíbios, dos peixes. Aliás, esse aqui é o sistema mais comum, né? A gente tem a mania de querer achar que o nosso, né, é o normal, que os outros são estranhos. Mas o mais comum na natureza é esse aqui. O sistema ZW é muito mais comum do que o sistema XY, né? O sistema ZW eu coloquei aqui borboletas, mariposas, aves, mas daria para esticar. Maioria, moçada, dos répteis. Você pega a moçada lá, maioria dos anfíbios e dos peixes e etc e tal. Notem que nessas espécies, quem escolhe o sexo dos filhos é a mãe, né? Não é o pai. Porque nesse caso, o pai só fabrica espermatozoides Z. A fêmea, a mãe, pode fabricar óvulos Z ou W. Como o pai só manda Z, ele não escolhe nada. A mãe pode fabricar óvulos Z ou óvulos W. É ela que escolhe o sexo dos filhotes, nesse caso. Então você tem lá o sistema ZW. Existe lá o sistema Z0. O sistema Z0 é tipo o sistema X0 adaptado para o ZW. Então, quando você fala em sistema Z0, a gente tem lá que ZZ continua sendo o sexo masculino, continua sendo lá homogamético. E, nesse caso, a fêmea, ela é Z0. Ela, gente, vai ser heterogamética, ela fabrica óvulos Z e óvulos 0. Lembrando que quando eu falar que o óvulo é 0, não quer dizer que ele não tem cromossomo nenhum. O óvulo 0 não tem cromossomo sexual, mas ele tem cromossomos somáticos. Onde é que você tem o sistema Z0? Ele é encontrado lá em algumas aves domésticas, como a galinha, o que me leva a uma ideia para ver se vocês entenderam o espírito da coisa. Quem tem mais cromossomos? Um galo ou uma galinha? Quem tem mais cromossomos, um galo ou uma galinha? Gente, o galo, sexo masculino, tem 2 Zs. A galinha, sexo feminino, só tem um Z. Quem tem mais cromossomos, galo ou galinha? O galo, né? O galo sempre tem um cromossomo a mais do que a galinha. Porque a galinha, ela só tem um cromossomo sexual, Z0. O galo tem 2 cromossomos sexuais, ZZ. Então o galo sempre tem um cromossomo a mais que a galinha. Outra pergunta. Quem é que tem um número ímpar de cromossomos? Galo ou galinha? Quem é que tem um número ímpar de cromossomos? Ora, o normal, moçada, é todos os seres vivos terem um número par de cromossomos, né? Os cromossomos estão em duplas. Entretanto, como a galinha ela é Z0, no par de cromossomos sexuais, ao invés de ela ter 2 cromossomos, ela só tem um. O que quer dizer? Que o galo ZZ tem 2 cromossomos sexuais. Todos os cromossomos dele estão aos pares. Então ele tem um número par de cromossomos, mas na galinha, como ela só tem um cromossomo sexual, a galinha, moçada, né, tem um número ímpar de cromossomos, todos os cromossomos em duplas, menos o par de cromossomos sexuais, que ao invés de 2 só tem um. Então esse um cromossomo Z desemparelhado faz com que o número de cromossomos dela seja ímpar. Então o que acontece em relação aqui a aves domésticas como a galinha. Outro importante sistema de determinação do sexo é o sistema haploidia-diploidia, onde nesse caso é o número total de cromossomos que vai determinar o sexo. É o que acontece, gente, por exemplo, lá em abelha, é o que acontece, por exemplo, em formiga, onde, moçada, nesse caso, em abelhas, em formigas, a brincadeira é a seguinte: indivíduos que são haploides são do sexo masculino, indivíduos que são diploides, eles são do sexo feminino. Isso quer dizer que o macho tem metade do número de cromossomos que a fêmea tem. O macho é haploide, a fêmea é diploide. O caso da abelha é um caso que a gente já descreveu uma vez, mas é tão importante que eu faço questão de lembrar para vocês, de novo, como é que ele vai funcionar. Então, lá no caso das abelhas
né? Como é que a brincadeira funciona? A abelha rainha, né, gente? Ela é diploide, porque ela é fêmea. O zangão, ele é haploide, porque ele vai ser do sexo masculino. Sendo, gente, que uma vez que a rainha ela é 2N, ela pode fazer meiose, então ela produz óvulos que são N. Enquanto que o zangão ele é haploide, não dá para fazer meiose, porque não dá para dividir N por 2. Por mitose, ele fabrica espermatozoides, estou abreviando espermatozoides, N. Né? Então aqui é uma exceção, né? Porque o zangão ele vai produzir espermatozoides por mitose. E aí duas possibilidades, né? Possibilidade número 1, o zangão arrocha a rainha, creu, fecundação. E aí nesse caso, N mais N, você vai produzir um indivíduo 2N, que será uma fêmea. Lembrando que tem dois tipos de fêmea numa colmeia, né? Você tem a operária estéril e tem a rainha que é fértil. O que determina se a abelha vai ser operária ou vai ser rainha é a alimentação. Se essa fêmea se alimenta somente de mel, ela será estéril e, como tal, será operária. E, moçada, se ela se alimentar de geleia real, já contei essa história, que é uma mistura de mel com hormônios sexuais, ela se torna fértil e vai então ser uma nova rainha. Ô Landim, como é mesmo que você escolhe quem vai receber a geleia real? Unidunité, mamãe mandou, né? Você vai pegar várias e várias abelhas fêmeas jovens, aleatoriamente você separa. Essas aqui recebem mel, essas aqui são sorteadas para receber a geleia real e elas vão ser férteis rainhas. Ah, a propósito, né? Pode ser que o óvulo se desenvolva sem a participação do espermatozoide, né? Como o óvulo N produz um indivíduo N do sexo masculino que origina o zangão. Opa! Fofinhos! Como é, moçada, o nome desse processo, pelo qual o óvulo se desenvolve sem a participação do espermatozoide, na qual você tem o óvulo não fecundado, originando o indivíduo adulto. O nome disso é partenogênese. E a gente falou exatamente sobre esse episódio na aula de partenogênese. Daí, quando você é produzido por partenogênese, a partir do óvulo, você é N, sexo masculino. Por fecundação, N mais N, 2N, você é do sexo feminino, como a gente está descrevendo então, como funciona aí o sistema haploidia-diploidia.